Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Chance de Gol. E hoje vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato que teve a penúltima rodada, a 37ª rodada do campeonato, com jogos eletrizantes. Tivemos aí praticamente um jogo decisivo para o campeonato e também tivemos times rebaixados. Mas antes de mais nada, eu convido você a se inscrever em nosso canal, a deixar o seu like e também a ativar o sino de notificações para que mais pessoas fanáticas por futebol possam receber este conteúdo. Então vamos lá, galera. O Flamengo está a uma vitória de se tornar o octacampeão brasileiro. Depois de 90 minutos intensos, agitados e de emoções variadas no Maracanã, o rubro-negro assumiu a liderança do brasileiro neste domingo pela primeira vez e em um momento chave da competição. Com gol de Gabigol, o Fla venceu de virada a decisão antecipada contra o Internacional por 2-1. Pela 37ª rodada do campeonato, e passou a depender somente de si para ficar com o título na próxima quinta-feira. Depois de o Colorado abrir o placar de pênalti com Edenilson no primeiro tempo, o time carioca empatou com a Arrascaeta ainda nos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, Rodney foi expulso pelo Colorado, e vejam só que interessante. O Rodney é um jogador do Flamengo e para jogar esta partida, o Internacional precisaria pagar uma multa de 1 milhão para o Flamengo. Eis que um torcedor do Inter pagou a multa. Olha a ironia do destino, né? Ele acabou sendo expulso. Teve participação no gol do Flamengo e depois foi expulso. Coitado desse torcedor que pagou esse 1 milhão, hein? Depois da expulsão de Rodney, o Flamengo se lançou ao ataque e conseguiu a virada aos 17. A Arrascaeta recebeu de Bruno Henrique e deu passe açucarado para o Gabigol. Gabigol na área. O atacante, sem precisar dominar, finalizou na saída de lomba e colocou o Fla na frente. Com a vantagem no marcador, o Flamengo seguiu investindo no ataque, enquanto o Inter tentava a forma desesperada de criar jogadas com um homem a menos. Aos 34, o Pedro recebeu a bola na área e marcou, mas a arbitragem corretamente anulou o gol, por impedimento. Aos 47, Pedro marcou outra vez e o lance foi anulado novamente após a análise do VAR. No fim, o Inter insistiu, mas quem deixou o Maracanã perto do título foi o Flamengo. E está aí, o Gabigol tem estrela, matador. Agora, galera, vamos conferir aí os resultados da 37ª rodadas. Vamos dar uma olhada. Rodada que se iniciou dia 20 de fevereiro, com Curitiba e Ceará, onde o Ceará venceu o Curitiba por 2-0, decretando aí de vez o Coxa, que já estava rebaixado. Também ontem, o Fortaleza tomou de 4-0 do Bahia. O Bahia aí se distanciando de vez da zona do rebaixamento. O Atlético Mineiro visitou o Sport e venceu por 3-2, acirrando aí a briga pela fase de grupos da Libertadores. O Corinthians recebeu o Vasco em casa e foi cruel com o time carioca, deixando por um empate 0-0, e o Vasco só escapa da zona de rebaixamento por um milagre praticamente impossível. O Vasco aí que praticamente está caindo do Campeonato Brasileiro da Série A pela 4ª vez. Aí tivemos o jogo mais importante do final de semana, onde o Flamengo recebeu o Internacional, iniciou o jogo perdendo por 1-0 e fez a grande virada, com um gol de Arrascaeta e Gabigol. O Santos recebeu o Fluminense e não passou do empate por 1-1. O Grêmio recebeu o Atlético Paranaense e venceu por 1-0. O Goiás e Bragantino ficaram no 0-0. E amanhã, dia 22 de fevereiro, o Palmeiras recebe o Atlético Goianiense. E o tricolor paulista, o São Paulo, vai visitar o Botafogo e precisa de uma vitória
para garantir a sua classificação na fase de grupo da Libertadores. Então, galera, vamos dar uma conferida aí na classificação após a 37ª rodada. Temos aí o Flamengo em primeiro lugar com 71 pontos, que só depende de si para ser campeão. E aí, Mengão, vamos levantar esse caneco quinta-feira. Em segundo lugar, o Internacional, que foi derrotado pelo Flamengo com 69 pontos. Precisa de uma vitória de qualquer jeito contra o Corinthians e torcer para que o Flamengo não vença o São Paulo. Em terceiro lugar, temos o Atlético Mineiro com 65 pontos. E em quarto lugar, o São Paulo com 63 pontos. Esses 4 times estão garantidos na fase de grupos da Libertadores. Porém, o Fluminense tem 61 pontos. Tá? E o Tricolor precisa vencer seu próximo confronto para garantir a sua estadia na fase da Libertadores. Tá? Em quinto lugar, o Fluminense com 61 pontos. Em sexto, o Grêmio com 59 pontos. Em sétimo, o Palmeiras com 57 pontos. Em oitavo, o Santos com 54 pontos, que tem chance aí, dependendo do resultado entre a Copa do Brasil, entre o Grêmio e o Palmeiras, de se classificar para a pré-Libertadores. Em nono lugar, o Atlético Paranaense com 50 pontos. Em décimo lugar, o Corinthians com 50 pontos, que praticamente aí com esse empate de hoje deu adeus aí a Libertadores de 2021. Em 11º lugar, o Bragantino também com 50 pontos. Em 12º lugar, temos o Ceará com 49 pontos. Em 13º, o Atlético Goianiense com 46 pontos. Em 14º, o Sport Recife com 42 pontos. Em 15º lugar, o Bahia com 41 pontos. E em 16º, também o Fortaleza com 41 pontos. Esses times praticamente deram adeus para a zona de rebaixamento. Escaparam bonito, principalmente o Bahia aí, depois dessa vitória fantástica em cima do Fortaleza. Agora, pessoal, os times que não escaparam da zona da degola. O Fantasma capturaram praticamente o Vasco da Gama, que só consegue escapar por um milagre, tirando um saldo de gol imenso, de 9 gols. E ainda torcer para o resultado dos outros times, tá? Em 18º, o Goiás, também rebaixado, com 37 pontos. Em 19º, o Curitiba, com 31 pontos. E na lanterna do campeonato, o Botafogo, com 24 pontos. E agora aí vamos conferir os jogos que serão realizados a partir de quinta-feira, dia 25 de fevereiro, referente à 38ª rodada e última rodada do campeonato. O Bragantino recebe o Grêmio na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, às 21h30, onde todos os jogos da 38ª rodada serão disputados no mesmo horário, tá bom? O Bahia recebe o Santos, o Atlético Paranaense recebe o Sport, o Atlético Goianiense recebe o Curitiba, o Internacional recebe o Corinthians e precisa vencer de todas as formas para sonhar com o título, tá? E ele também depende de um tropeço do Flamengo, que vai até o Morumbi visitar o São Paulo. O Ceará recebe o Botafogo, o São Paulo recebe o Flamengo. O São Paulo que também pode depender de uma vitória para garantir a ida direto para a fase de grupo da Libertadores. E o Atlético Mineiro recebe o Palmeiras. Então, galera, esse é nosso vídeo de hoje. Quem será campeão? O Flamengo vai manter o favoritismo? Vai vencer o Tricolor no Morumbi? O Internacional tem alguma chance? Deixe nos seus comentários. E até logo. Te espero no próximo vídeo. Obrigado.